seja bem-vindo ao Luz na TV. O meu nome é Henrique Bruno, eu sou seminarista da Igreja Presbiteriana Luz. E neste mês de julho, o mês das férias, nós selecionamos especialmente para você uma série de mensagens em João capítulo 9 com o tema Agora Vejo. É uma excelente oportunidade para nós refletirmos sobre como Deus quer que nós enxerguemos a nossa própria vida e a nossa própria história. Enquanto as crianças saem, nós vamos assistir um pequeno vídeo. Existe uma voz dentro de você que te mostra o caminho certo. Ela está sempre presente. No caminho de volta para casa, nos momentos difíceis, quando você quer fazer algo errado. As pessoas chamam isso de voz da consciência, premonição, intuição. Mas essa é a minha voz, a voz de Cristo. Ela ecoa quando você precisa tomar uma decisão. Ouça o que eu tenho a dizer. Você morre aos poucos quando escolhe fazer o que é errado. E você sabe disso. Você sente vergonha e abafa a minha voz. Mas eu te amo e não quero que você sofra. Por isso eu morri na cruz, para colocar sobre mim os seus erros e a sua vergonha. Ouça a minha voz. Ela pode te salvar. Lembre-se que eu estou sempre por perto, a uma oração de distância. Lamentações, capítulo 3. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Leremos os versículos a partir do versículo 19. Lamentações 3, 19. Diz assim a palavra do Senhor. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia lembro-me também que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O que seria do mundo se não houvessem segundas chances? Como seriam os nossos relacionamentos se a gente não arredasse o pé das nossas posições? Se as nossas decisões não coubessem uma segunda chance, um modo de recomeçar, se as nossas decisões fossem eternas. E uma vez que você erre, você teria que pagar a eternidade por esse erro. Palavras, relacionamentos, decisões, atitudes. Se eu pedir para você fechar os olhos agora e se lembrar de um momento que você se arrepende profundamente, mas que te dá muita esperança porque você teve uma segunda chance, quantas emoções poderiam passar pelo seu coração? Quantas lembranças vêm à sua mente? Fato é de que muitas coisas nós nos lamentamos, muitas coisas nós nos arrependemos, e a nossa fé cristã se alicerça nessa verdade. Nós temos segundas chances, nós temos esperanças, e a partir disso eu queria que nós refletimos, como povo do Senhor, à luz da palavra de Deus, e tendo no nosso coração uma verdade. Pare com lamentações, pare de lamentar. De repente, algo que está tão destruído aos nossos olhos, se descortina na nossa frente e nós vemos a esperança. Dentro do contexto do autor bíblico Jeremias, nós acabamos de ler a narrativa onde todo o povo do Senhor, que ainda não estava cativo, estava rodeado pelos seus inimigos. No ano 580, o reino babilônico queria tomar então o restante do povo do Senhor que ainda não tinha sido levado cativo. E aquilo afligia muito o coração de Jeremias, a ponto de ele ver algumas atrocidades que estão muito distantes
da minha e da sua realidade, onde as mães comiam os seus filhos porque não tinha alimento para que elas pudessem se alimentar, a ponto de ver os seus jovens serem dilacerados por causa da espada dos babilônicos, onde toda uma geração foi ceifada. É esse contexto que nós temos durante toda a narrativa de Jeremias, até que no capítulo 3, há uma pausa, uma pequena janela, onde nós identificamos a graça de Deus muito profunda. O título Lamentações de Jeremias remete à expressão bíblica "a como". É uma forma nostálgica do autor bíblico se referir: nós não deveríamos estar dessa forma. Como nós deixamos a nossa situação chegar a esse ponto tão crítico? Jeremias era um homem de Deus. Jeremias é um profeta do Senhor. E durante 40 anos, ele ficava sempre anunciando de que arrependei-vos, 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 para que o jugo do Senhor não venha até vocês. Mas o coração do povo se endureceu, a ponto deles fazerem mal contra Jeremias, e os seus olhos e seus ouvidos estavam tampados, por causa da escuridão do seu coração. Jeremias não foi ouvido durante 40 anos, e a partir daí então, o juízo de Deus, como amor, acometeu o povo dele, que ainda não estava cativo. Esse era um ambiente de calamidade e desolação. O povo do Senhor, o povo eleito, o povo da aliança, estava finalmente cativo novamente. E isso nos leva a remeter de que, infelizmente, as decisões que eu e você tomamos afetam os outros. As decisões que as pessoas também tomam nos afetam. Nesse contexto, nós temos a identidade de que Jeremias não estava pecando contra o Senhor, mas tudo à sua volta, todas as consequências do pecado do povo de Deus, o acometia. Infelizmente, nós temos que conviver com os pecados e as consequências daqueles que estão à nossa volta. E muitas vezes, mesmo quando o arrependimento toma o coração dessas pessoas, ainda assim, as consequências se fazem presentes. E ele começa a passagem bíblica lembrando: lembro da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece. Aqui ele não precisa fazer força alguma para que ele possa se lembrar de tudo que estava da calamidade à sua volta. E o primeiro ensinamento que nós trazemos a nosso coração é de que nós vivemos em um mundo mau. É verdade que Deus, através da sua graça e misericórdia, nos dá pequenas janelas de como nós vamos viver perante a sua presença eternamente. Mas isso não é o resultado constante da nossa vida. Quem me dera, irmãos, se nós pudéssemos ficar durante toda a nossa vida em um ambiente dessa forma, onde nós podemos ter liberdade para louvar o Senhor, onde nós estamos com pessoas que querem o nosso bem, onde nós estamos em comunhão com o povo de Deus. A presença do Senhor é real em nossas vidas e no meio do teu povo, mas infelizmente, daqui a pouquinho nós temos que sair por aquela porta e nos confrontarmos com o mundo que está imerso no pecado, em desobediência com Deus. Um mundo que olha para os céus e, se fosse possível, crucificaria o Senhor Jesus novamente. Essa é a realidade que nós estamos envolta, e essa era a realidade que Jeremias também experimentava. Mas, como eu disse no início, pare com lamentações. E a primeira coisa que isso deve povoar o seu coração é porque nós devemos parar com lamentações, porque as misericórdias do Senhor nos preservaram até aqui. Assim diz a palavra do Senhor: todavia, lembro-me também do que me dá esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. Lembro-me. Eu trago a memória. Eu faço um esforço que não é natural.
Os meus olhos veem aquilo que é terrível. Os meus olhos olham aquilo que está à minha volta e têm consciência de que o pecado veio até nós. As consequências daquilo que nós fizemos durante 40 anos nos acometeram. Mas é algo mais profundo. Lembro-me, no original, é como se eu me lembro porque eu sou lembrado. Não sou eu quem lembro. Não é inato de mim eu me lembrar das coisas de Deus. Ai de mim se o Espírito Santo de Deus, que habita em nós como povo, não nos lembrarmos das suas esperanças, das suas promessas, daquilo que o Cristo Jesus nos prometeu, desde o seu nascimento até a sua ressurreição, até a sua assunção aos céus. Mas eu me lembro. Eu não me deixo dominar pelo temor. Eu sei que os inimigos estão dilacerando os nossos jovens. Eu sei que a política à nossa volta tem arrombado os nossos cofres. Eu sei que talvez a nossa fé daqui a muito pouco tempo pode ser novamente perseguida. Mas eu me lembro daquilo que me dá esperança. Eu me lembro do seu amor. Todavia, lembro-me do que me dá esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que nós não somos consumidos. A palavra amor aqui é hesed. Isso nos mostra de que não é um amor qualquer. É um amor confiado na aliança do Senhor. Aquela aliança que Ele nunca se esquece. Infelizmente, é aquela aliança que nós lutamos diariamente para que não venha se desfalecer em nossos corações. Deus é o penhor. É Deus que confia em nós essa aliança. É Ele que promoveu essa aliança. E é Ele quem sustenta essa aliança. Quantas manhãs, meus irmãos, nós amanhecemos cheios do Espírito Santo, encorajados pelo Senhor, cheios de planos para poder servir a Deus e anunciar suas verdades. Isso na segunda-feira. Mas quando chega a terça-feira, a gente já começa a duvidar se vai dar conta. Na quarta-feira, nós estamos fazendo promessa para o Senhor, para que domingo Ele renove essas alianças conosco. Essas verdades tão vivas que foram em um tempo, e elas vão se apagando. A minha vida e a sua vida é tão estável. E ai de nós se nós não confiarmos nesse grande amor do Senhor, que é a causa de nós não sermos consumidos. E aqui vem uma verdade. Infelizmente, pessoas do qual nós amamos muito, poderão ser consumidas pela ira santa do Senhor. Porque eu e você talvez nos calemos. Talvez porque nós tivemos tantas oportunidades de falar ao Senhor. E aqui eu não estou falando que existe a extinção da alma da pessoa. Todos nós viveremos a eternidade na presença do Senhor, em paz e em júbilo, ou eternamente na presença do Senhor em ira. E isso determinado pela nossa fé, de como nós vivemos nessa terra. Mas fato é que um dia as pessoas serão consumidas por esse corpo. Um dia todos nós prestaremos contas diante do Senhor das nossas obras, segundo a nossa fé. Mas eu me lembro daquilo que me dá esperança. Tudo que está à minha volta diz o contrário. E eu fico imaginando aquele cenário de Jeremias prostrado diante de Deus e olhando a calamidade que estava à sua volta e fazendo um esforço tremendo para que o desespero não batesse à sua porta. Durante 3 capítulos, ele traz aquele contexto que estava dilacerando o seu coração. Por quê? O coração do povo de Deus havia se endurecido. O povo judeu, durante vários anos, cultivou o sincretismo de quê? Jeremias, de um lado, falava de que o juízo de Deus viria ao seu povo. De outro lado, o povo judeu achava que não. Como Deus poderia nos entregar ao povo inimigo se nós temos o templo de Salomão em nosso meio? O outro reino poderia ser tomado, mas onde está o povo do Senhor, Deus não poderia tocar. E aqui cabe uma reflexão para todos nós que estamos dentro dessas paredes, desse teto. Em quem nós temos colocado a nossa confiança?
Será que nós confiamos de que o fato de nós estarmos como igreja reunidos fisicamente não vai me cobrar perante o Senhor qual a fé que eu depositei em Cristo Jesus? Será que o fato de eu ser arrolado no hall de membros da IPB me garante a salvação diante de Deus? Será que eu tenho confiado de que o fato de eu frequentar uma igreja luz, uma igreja que tem perseverado na doutrina, tem perseverado na questão de anunciar o Evangelho, em socorro humano, em glorificar as verdades de Deus, isso me faz alguém melhor? Alguém santo? Alguém que vai conquistar por meio disso a salvação? Não. Porque só há um caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por Cristo Jesus. Ai de nós se nós confiarmos em uma instituição para que sejamos salvos. E eu louvo a Deus pela IPB. Eu louvo a Deus pela Igreja Presbiteriana do Brasil, pela Igreja Luz, pelos líderes que Deus tem levantado nessa igreja. Mas nenhum deles é digno de adoração. Nenhum deles pode salvar qualquer uma dessas pessoas que estão aqui, a começar por mim. E essa tristeza de Jeremias se assemelha muito com a tristeza que o nosso Senhor Jesus sentiu em Lucas capítulo 19, versículo 41 a 44. Essa mesma tristeza onde Jesus vê o seu povo, e ao olhar diante dessa podridão que a humanidade tinha se tornado, Jesus chora. É como se o próprio Deus estivesse refletindo de como Ele concebeu a humanidade e como a humanidade estava agora diante de seus olhos. O pecado tinha entrado em nosso coração. E toda essa consequência do pecado estava aos olhos do Senhor. Quando eu e você, meu irmão, somos disciplinados pelo Senhor e não destruídos, é uma clara resposta do Senhor à sua aliança em nosso coração. Mas não para por aí. Nós devemos parar com lamentações também, porque as misericórdias do Senhor não têm fim. Pois as misericórdias do Senhor são inesgotáveis. As misericórdias do Senhor são inesgotáveis. Uma das grandes belezas do amor cristão e do Evangelho é de que o Evangelho é muito prático. A começar pelo nosso Deus. Deus não foi um Deus que ficou com os olhos fechados e com os braços cruzados e deixou nós à deriva. Ele teve um amor prático. Ele mesmo pagou o preço para que nós sejamos resgatados. E isso remete ao meu coração de que eu também devo tributar a quem está do meu lado essa mesma misericórdia. O amor cristão, ele não pode ser subjetivo. Esse versículo aponta de que a nossa existência aqui na terra, mas também ele aponta para aquilo que é eterno. Inesgotáveis são as misericórdias do Senhor. Eternas são as misericórdias do Senhor. Elas não têm fim. Eu sei que você tem experimentado a misericórdia do Senhor diariamente. Mas chegará um dia que você irá experimentá-la eternamente. E essa é a causa de nós não sermos consumidos hoje. E essa será a causa de você não ser consumido na eternidade. A aliança que você fez com o Senhor, aquilo que Ele confiou a você, o amor de Cristo na sua vida, é suficiente para garantir a sua salvação. É suficiente para que você não seja consumido. Muitos dos nossos relacionamentos, escolhas, decisões, atitudes, palavras, elas são dependentes da segunda chance. A misericórdia do Senhor, ela tem que ser no meu coração e ela tem que ser horizontal. E aqui fica um desafio para a gente. Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Quantas vezes eu devo então tributar ao meu irmão confiança para que eu possa perdoá-lo? Existe limite? Será que eu tenho que ficar refém do meu irmão a ponto de que quantas vezes ele me tributar pedidos de perdão eu devo perdoá-lo? A misericórdia do Senhor não tem fim, e nós, como filhos dele, devemos expressar o mesmo caráter.
Certa vez, os discípulos do Senhor Jesus perguntaram para ele: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7? E aqui nós vemos um aspecto religioso. Nós não podemos esquecer que o número 7 na cultura judaica expressava a perfeição. Todas as vezes que eu fazia algo com o número 7, eu estava sendo imagem e semelhança do Senhor e espelhando a perfeição dele na criação. Havia um aspecto religioso e sincrético nessa pergunta. E Jesus sabiamente responde a eles: não deve ser 7, mas 70 vezes 7. Querido, certamente não existem tantas pessoas assim que vão te magoar 490 vezes em um dia. Nem a sua esposa e nem o seu esposo. Mas, mesmo que isso fosse possível, ali existe uma metáfora. Existe ali uma ilustração do Senhor, de Cristo Jesus, de que eu devo perdoar o meu irmão, eu devo ter misericórdia para com ele, de modo sem fim. Da mesma forma que Cristo o teve com seus inimigos, na cruz do Calvário, perdoando eles, dizendo ao Pai, não levar em conta o que eles faziam, porque eles não sabiam o que estavam fazendo, nós devemos também ter a mesma misericórdia. E aqui fica um adendo para a gente. Quais são os relacionamentos que nós temos tido diante do Senhor? O quão profundo têm sido os nossos relacionamentos? Eu não sei se você percebeu, mas relacionamento profundo é caro. Não é simples ter relacionamento profundo com pessoas. Eu não sei se você é meu amigo, mas eu peco muito. Eu não sei se você olhar para o seu lado, só existem pecadores. Alcançados pela graça, remidos pelo sangue de Jesus, que já são santos, mas ainda não são perfeitos. De modo de que, se nós queremos sair da normalidade daquele mundo virtual, onde eu posso excluir ou bloquear pessoas, e quero ter investimento de pessoas, um relacionamento vida a vida, eu tenho que pagar um preço pelo meu irmão, a ponto de perdoá-lo e ter misericórdia durante várias e várias vezes. E isso é o Evangelho. E aqui fica uma justificativa do que o que é justiça. E onde fica essa misericórdia? Eu queria trazer uma ilustração para os irmãos. Talvez muitos daqui têm filhos. E os nossos filhos pecam, inclusive contra nós. Se o seu filho peca, ele pegou uma moedinha que não era dele, e por causa disso você o disciplinou. Isso é justiça. Ele fez algo que era abominável aos olhos de Deus, era repreensível aos nossos olhos, e porque eu o amo, eu o disciplino. Outra ilustração. O meu filho pega um dinheiro que não é dele, e por conta do amor que eu tenho por ele, eu o perdoo, e instruo para que ele não faça isso novamente. Mas eu não o disciplino no sentido prático. Eu não bato nele, eu não coloco de castigo, e eu aponto de que eu estou sendo gracioso para com ele. Não faça mais isso. Vá e não peques mais. Graça. Uma terceira ilustração. O meu filho pega um dinheiro que não é dele, eu descubro, eu não o bato, eu instruo daquilo que ele deveria fazer, e pelo contrário, eu pego a moedinha e entrego novamente para ele. Isso é misericórdia. Ou seja, todas as vezes que Deus deixa de nos punir, Ele é misericordioso conosco. Eu não sei se você tem consciência no seu coração, mas você não deveria estar aqui nessa noite. Se Deus calculasse os pecados que você cometeu contra Ele hoje, Ele deveria banir você da existência, deveria me banir, porque todas as vezes que nós pecamos, traz à memória do seu coração aquela promessa que Ele fez em Adão e Eva: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque certamente vocês morrerão.
todas as vezes que eu e você pecamos contra o Senhor, e Ele não usa de justiça para poder nos fulminar, Ele é misericordioso. E se amanhã Ele te der mais uma chance, Ele é gracioso, porque nós não merecíamos. E aqui vem a terceira parte para a nossa vida. Pare com lamentações, por quê? As misericórdias do Senhor se renovam em nossas vidas a cada amanhecer. Diz assim o versículo 24: renovam-se as misericórdias a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Deus nos dá novas chances a cada amanhecer. Esse versículo está muito ligado ao nosso dia a dia. Amanhã, que hora que você vai acordar? 5 horas da manhã? Talvez 6? Alguns dormem um pouquinho mais, ficam até 9, 10. Você tem o costume de colocar o relógio para despertar? Eu queria te fazer um convite, não coloque. Pare de colocar o relógio para despertar. Porque você não tem ciência se você vai acordar ou não. Quem que te garante que amanhã você vai estar vivo? Isso é fé. É a plena consciência de que amanhã tudo vai se renovar. Tudo se faz novo. É uma nova oportunidade na minha vida. É uma nova chance de Deus mostrar o seu amor por mim e falar: Fred, vai, viva diferente. Faz diferença. Trate diferente a sua esposa. Viva como um cidadão que faz diferença nesse mundo. Crie os seus filhos para que eles sejam a semelhança de mim. Ensine a palavra do Senhor com tamanho temor, como se eu estivesse lá. Essas são as misericórdias que se renovam a cada amanhecer em nossas vidas. Mas esse versículo também está ligado ao fato de que o maná de Deus, como tem sido o nosso alimento espiritual? Será que nós temos confiado muito mais no alimento físico? Ou não? Eu não consigo comer se eu não estiver em comunhão com o Senhor, alimentando da palavra, sendo edificado por ela. A porção do Senhor é o meu sustento, é o seu sustento. As misericórdias do Senhor são as nossas esperanças. E eu gosto muito da versão da Septuaginta. A Septuaginta era então a versão grega de todo o Antigo Testamento. Os gregos então, à luz da sua cultura, fizeram então a tradução daquilo que estava em hebraico anteriormente. E ela diz: as misericórdias do Senhor não me abandonaram. As misericórdias do Senhor não me abandonaram. Isso é pessoal. Eu não estou falando daquilo que está à minha volta. Eu sei que tudo está em calamidade. Eu não estou com os olhos tampados de que tudo está muito ruim ao meu lado. Mas as misericórdias do Senhor não abandonaram a minha vida, a minha família, a minha existência. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei com quem eu conversei hoje pela manhã. Eu sei quem está aqui no meio do povo dele. Nesse sentido, então, a minha esperança, a minha renovação da aliança, ela é confiada em Cristo Jesus. Deus não teve misericórdia com Cristo Jesus. Mesmo Cristo e Deus sendo um, para que Deus tivesse misericórdia para conosco. Essa é uma verdade que deve muito acalentar o nosso coração. O nosso Cristo, ele foi açoitado. O nosso Cristo sofreu e padeceu naquela cruz. Isso não é ilustração. Isso não é apenas uma história para que nós sejamos emocionados, ou apenas passe algumas verdades para a gente. Não, isso é algo histórico. Fato é de que o nosso Cristo foi esmagado pelos nossos pecados. E se nós, quando olhamos algum filme que retrata a paixão de Cristo, ficamos constrangidos com aquele sofrimento do nosso Senhor, quanto mais aquilo que foi acalentado, aquilo que foi provocado pelos nossos pecados, pelos pecados que você ainda nem cometeu. Aquilo que você ainda nem cometeu contra pecado contra o Senhor, já estava imputado na cruz de Cristo Jesus.
Deus não poupou o seu Filho por nós. Deus não usou de misericórdia ao seu Filho para que hoje nós tenhamos acesso total a essa verdade. A punição que cabia a mim e você foi imputada a Cristo Jesus, para que nós sejamos um com Ele. E a partir de agora, o encargo de santidade que Ele teve, eu posso então viver plenamente com a palavra do Senhor. Versículo 24 diz assim: digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha confiança, a minha esperança. A minha porção é o Senhor. Isso denota não parcialidade, não é aquilo que eu e você lutamos para não viver na fé cristã, que é uma dicotomia, onde nós esforçamos para poder amarrar as nossas áreas da vida, para que Deus seja o centro de todas as coisas. Não existe dualismo. Não podemos servir a dois senhores, porque se eu sirvo um senhor, eu entristeço o outro. A palavra porção é a totalidade da minha existência. As minhas emoções, os meus sentimentos, as minhas atitudes, as minhas finanças, todos os meus dons, a minha família, tudo isso, e é a totalidade da minha existência, ela confia no Senhor. Lamentações de Jeremias tem muito a ver com o sofrimento do nosso Senhor. Tem muito a ver do nosso sofrimento como nação aqui no Brasil. E como nós estamos imersos nesse pecado que nos aflige diariamente. Toda a desolação encontrada nesse contexto aponta para o cenário que Cristo encontrou em seu ministério terreno. A opressão que Cristo encontrou no seu povo, através do povo romano, está ilustrado aqui nessa aflição que Jeremias denota ao Senhor. A opressão do povo rebelde, do povo obstinado, do povo que tampou os seus ouvidos e não queria ouvir a voz do Senhor, a ponto de terem que ser objetos de juízo de Deus, para que os seus olhos novamente fossem abertos. A aliança do Senhor, ela é alicerçada pelo grande Yahvé, o Deus de Israel. A aliança proposta e sustentada por Deus é a única causa que evita que nós sejamos consumidos. O alcance de Cristo em nós, ele é constante diariamente. Mas um dia, para aqueles que não estão debaixo do guarda-chuva do Evangelho, buscai ao Senhor enquanto pode achá-lo, porque um dia haverá que não poderá ser achado por aqueles que não confiaram no Senhor. Finalizando, meus irmãos, durante muito tempo, inclusive hoje, vários judeus, a partir dessa época, a partir de agosto a setembro, recitam o livro de Jeremias diariamente. Lamentações, lamentações, lamentações. Não há esperança alguma para aqueles que não estão em Cristo Jesus. Aqueles que não identificam que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já veio, já morreu, já ressuscitou e um dia voltará, continua imerso em lamentações. Durante todo 26 de agosto a 26 de setembro, os judeus se reúnem e recitam sem parar o livro de Jeremias, Lamentações de Jeremias, lembrando da destruição que houve no templo de Jerusalém, lembrando de que o Messias que eles esperam ainda não veio. Mas a minha esperança e a sua esperança têm nome: Cristo Jesus. A minha esperança e a sua esperança não é porque nós estamos envoltos de um mar de maravilhas, não é porque o cenário aqui está o melhor. Nós cremos que a nossa satisfação não se encontra nessa terra. Os nossos olhos não estão fitos aqui, nós podemos ver. A minha e a sua esperança deve estar na misericórdia do Senhor que se renova a cada amanhecer. E essa é a causa de nós não sermos consumidos. Algumas aplicações para a minha e para a sua vida. Primeira coisa, tenha momentos de diálogos consigo mesmo. Como é que tem sido estado o seu mundo interior?
Você tem dialogado consigo mesmo? Você tem reequilibrado as suas emoções? Você tem colocado diante de Deus como está o seu estado psicológico? Como Deus tem agido em sua vida? Faça um balanço, assim como Jeremias fez. Lembro-me. E todas as vezes que aquilo que vem à sua memória, tudo que você se lembra, é contrário à palavra de Deus, é contrário à esperança do Senhor, é contrário à misericórdia dEle, você sempre trará uma palavra de esperança. Tenha momentos de diálogo interno, reequilibrando as suas emoções e a sua fé em Deus. Segundo, dependa constantemente da misericórdia de Deus a cada manhã. Se você está vivo, meu irmão, até hoje, e Deus há de ter misericórdia que você viva muito diante dEle. É graça dEle, é misericórdia dEle. E nós devemos anunciar essa misericórdia do qual nós somos alvo. Nós não podemos, como alguém que achou um tesouro e cava novamente o tesouro para que ninguém ache. Existem pessoas lá fora que estão desesperadas porque não têm sido objeto dessa misericórdia. Existem pessoas ao nosso lado, inclusive pessoas talvez no mesmo lar que nós, que dariam a vida para ouvir dessas misericórdias do qual nós estamos conversando. E justamente esse é o terceiro ponto com aplicação para as nossas vidas. Anuncie àqueles que estão à sua volta a misericórdia de que te alcançou. E essa é a causa de nós não sermos consumidos. Essa é a causa. Fale para as pessoas. Por que você está tão bem? Por que o sorriso não sai do seu rosto? Como é que você consegue sorrir diante de tanta crise? Como é que você consegue ter esperança diante de um contexto tão caótico? E a partir daí eu posso apontar para a cruz, anunciando de que essa esperança não vem de mim mesmo, apontando de que o meu Senhor, Ele vive, Ele reina e Ele voltará, e um dia estará com cada um de nós. E aí sim, nós teremos totalmente extinto as nossas lamentações diárias, em nome de Jesus. Quero agradecer a você pela sua companhia conosco e espero que a palavra de Deus tenha edificado a sua vida. Também quero deixar o convite para que você esteja conosco domingo, às 9 da manhã no nosso culto matutino, às 10h15 da manhã para a nossa Escola Bíblica para a Vida, com o tema Perspectiva sobre o Cristianismo, do Catolicismo à Reforma Protestante. E também que você esteja conosco às 19 horas no nosso culto noturno para ser abençoado você e a sua casa. Também quero lembrá-lo da nossa Escola Bíblica de Férias, um momento muito bacana onde nossas crianças poderão estar crescendo na presença de Deus nesse período de férias escolares. Se você quiser saber um pouco mais de informações ou fazer a sua inscrição, ligue no número 3223-4499, 3223-4499, ou nos envie um e-mail para secretaria@comunidadeluz.com.br. Será um prazer ter as suas crianças conosco, crescendo e ouvindo a palavra de Deus. Por último, eu gostaria de orar para abençoar a sua vida. Senhor Deus Todo-Poderoso, por favor, abençoe cada um que estiver ouvindo essa mensagem. Deus, que o Senhor gere arrependimento nos seus corações, que o Senhor gere transformação, mudança de vida, consolo onde tiver que gerar, para a sua própria glória, em nome de Jesus Cristo. Amém, majestade. Até mais.